Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o assunto da aula de hoje será a Segunda Guerra Mundial. Dentro dessa abordagem, nesse vídeo eu tratarei de trabalhar com vocês as questões ali do contexto do início dessa guerra, certo? Como que a Europa estava até então, até o início da Segunda Guerra Mundial, e quais vão ser as primeiras ações dentro do conflito. Bom, para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, é necessário a gente refletir, os acontecimentos que foram abordados nas outras aulas, certo? A crise de 29 e a ascensão dos regimes totalitaristas, elas são de extrema importância para a gente entender o que acontece na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, eu posso ir mais atrás dentro dessa reflexão de contextualização. Lá na Primeira Guerra Mundial, quem sai derrotada? Qual a nação derrotada? A Alemanha. E dentro dessa derrota, a Alemanha ela é submetida ali a uma série de regras impostas ali pelo Tratado de Versalhes, e esse Tratado de Versalhes vai acabar diminuindo o exército da Alemanha, fazendo a Alemanha pagar multas altíssimas para os, os países da Tríplice Entente. Então vão ser várias questões ali que vão ferir intensamente o orgulho dos cidadãos germânicos. Bom, dentro desse contexto que eu acabei de falar para vocês, a crise de 29 que acontece com a superprodução lá nos Estados Unidos, ela vai ser um efeito cascata dentro da economia capitalista mundial. Todos os países, com exceção ali da União Soviética, que era um país com outro tipo de gestão econômica e política, todos os países, quase todos os países do mundo, eles vão ser afetados pela crise de 29. Essa crise ela vai causar um verdadeiro caos nesse sentido. E dentro desse caos vão surgir os regimes totalitaristas, onde figuras tentavam centralizar as questões da nação em torno do seu próprio nome, apresentando soluções ali para aquelas questões de crise e também apresentando inimigos para o país, certo? Dentro desses regimes totalitaristas nós temos a Alemanha nazista e a Itália fascista, certo? Nesse contexto, pegando ali pelo protagonista ali do início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, nós temos o Hitler trabalhando ali questões do discurso, falando para os cidadãos germânicos que o regime ele tinha como inimigo os judeus. Além disso, ele também pregava a questão da raça, onde os cidadãos arianos, germânicos da Alemanha deveriam ocupar um espaço diferente na sociedade mundial. E, inclusive, o próprio território da Alemanha deveria ser um território maior, o chamado espaço vital, o espaço necessário para que uma raça superior possa viver bem. Então ele prega esse tipo de discurso e, ao mesmo tempo, ele vai trabalhar a questão da infraestrutura de guerra durante os anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial. Então, durante boa parte da década de 30, ele vai aumentar o número de armas sem poder, já que o Tratado de Versalhes proibia. Ele vai aumentar o número de militares, ele vai treinar mais pessoas nas questões de guerra e ainda vai aumentar o número de investimentos nas questões de tecnologia militar. Ao mesmo tempo, ele vai testar esses empreendimentos tecnológicos militares em determinadas situações que estão ocorrendo na Europa naquele momento. No caso, na Espanha existia ali um contexto de guerra civil e ele vai enviar militares e armas para testá-los naquela guerra civil espanhola. Essa mesma guerra civil espanhola vai ser o ponto de partida para a ascensão também de mais um ditador, no caso, na Espanha.
Além dele intervir ali, né, fazendo uma espécie de laboratório na Espanha, o Hitler ele também vai estar já tomando alguns territórios que ele não deveria tomar. Porém, né, aí é que entra. A Inglaterra e a França viram essas ações e até um dado momento elas estavam, né, fazendo vista grossa. Né? Algumas lideranças desses países inclusive chegavam ao ponto de falar, olha, isso aí era um movimento necessário, eles não iam aceitar essa humilhação durante muito tempo. E ao mesmo tempo, né, de certa forma, o Hitler, assim como outras lideranças ali, né, dentro ali da Europa Ocidental, eles assumem esses cargos, eles assumem essas lideranças devido a essa vista grossa, e essa vista grossa era feita muitas das vezes devido ao medo, né, da ascensão de regimes comunistas na Europa Ocidental. Então, o medo do comunismo chegar, né, nesses locais faziam com que países vizinhos e lideranças internas dentro desses países acabassem fazendo ali, né, uma vista grossa para esse tipo de situação, certo? Então Hitler ele toma territórios na Tchecoslováquia e a Inglaterra e a França fazem vista grossa. Porém, o Hitler ele não para, né, somente nesses pequenos territórios ali dentro da Tchecoslováquia. Aos poucos ele vai estar também pegando territórios, né, na Áustria e, consequentemente, em 1939, durante o mês de setembro, o Hitler ele avança sobre o território polonês. Ao dominar o território polonês, aí o sinalzinho de alerta dos franceses e dos ingleses acende. E dentro disso é declarado guerra à Alemanha, né, nas próximas semanas após o Hitler ter tomado, né, o território polonês, certo? O Hitler ele toma o território polonês com extrema facilidade, certo? E durante, né, a dominação do Hitler, da Alemanha nazista sobre o território polonês, ele vai implementar a Guerra Relâmpago, ou a Guerra de Blitz. Né? Ele atacava rapidamente o território adversário e dominava esse território através do elemento surpresa. Bom, após ele dominar, né, de certa forma ali, a Polônia, ele depois vai ali dominar alguns territórios vizinhos, né, à Polônia, e ao mesmo tempo também vai fazer um acordo de não agressão com a União Soviética. A União Soviética, nesse momento, ela queria ter um pedaço desse território para ter uma margem de erro para não ser atacada por qualquer uma das nações ali do eixo central da Europa, inclusive a própria Alemanha nazista. Então, eles fazem um acordo, né, mas ao mesmo tempo é um acordo que, num dado momento, ele seria quebrado, tanto por parte da União Soviética como por parte do próprio Hitler. Então eles dividem a Polônia e, ao mesmo tempo, o Hitler ele vai encampar ali um domínio sobre áreas vizinhas, né, do território polonês, até, né, dar uma pequena pausa ali no final do ano de 1939, certo? Durante, né, o ano de 1940 ele vai mesclar momentos de ataques rápidos com momentos de pausa na guerra, de ataques. Bom, o que ele fazia? Quando ele dava pausas nesses ataques, ele poderia ficar ali até alguns meses, né, parado, mas ao mesmo tempo ele meio que causava o caos, porque ele sempre estava falando, né, jogando ali algumas fake news, algumas histórias ali de que ele iria atacar determinado lugar, e essa incerteza, essas mentiras, né, acabavam levando os adversários da Alemanha nazista a ficarem, né, sem saber o que fazer, certo? E é justamente através desse caos que o Hitler vai surpreender, né, talvez seja uma das maiores vitórias do Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, que ele consegue surpreender, né, não somente outros países ali da área central da Europa, como, né, a galinha dos ovos de ouro naquele momento, que seria a França.
ele domina boa parte do norte francês e, né, só não domina o restante da França porque a Inglaterra interviu ali, né, dentro da guerra, enviando militares, e esse envio de militares conseguiu ali, de certa forma, equilibrar as forças no sul da França. Mas o Hitler continuava pressionando, e é uma questão de detalhe. O fato é que esse ataque do Hitler à França, ele é, de certa forma, um exemplo de boa estratégia militar, já que a Alemanha e a França fazem fronteira. Mas o Hitler ele não resolve atacar pela fronteira, e sim atacar os territórios ali dos Países Baixos, acima da França, e depois de dominar esse território, ele ataca de cima para baixo, atacando o norte francês. Após dominar o norte francês, são feitas fotos ali, né, da dominação nazista, que são encontradas até hoje, né, na internet, né, no caso Hitler e os nazistas marchando sobre a cidade de Paris. Bom, o sul da França ele é salvo também pelo reforço dos ingleses que chegam ali e também pelo acordo onde a Alemanha, a Inglaterra e a França vão fazer, né, para apaziguar os conflitos. Então Hitler ele dá uma pausa estratégica naquele momento e os ingleses eles vão comemorar a possibilidade de retirar os seus militares, né, já que eles já estavam cercados ali naquele território sul da França. E a partir disso é feita ali a República de Vichy. Né? A República de Vichy seria um governo feito ali por um general francês, e esse general francês era uma verdadeira marionete de Hitler. E do lado da França, né, do lado norte da França, ele já era dominado automaticamente pelo Hitler. Então os ingleses conseguem, né, retirar os seus militares e a Inglaterra vai viver ali aquele momento ali de comemoração por esse grande feito. Porém, uma figura chamada Winston Churchill não estava feliz ali com aquelas comemorações, já que ele visualizava ali naquela ação do Hitler mais uma estratégia ousada do Hitler. Então, o Winston Churchill vai estar a todo momento ali avisando, né, as lideranças, né, as pessoas na Inglaterra para não cantarem vitória por aquela simples ação que foi feita no acordo. Então, não demora muito, Winston Churchill se mostra certo, porque Hitler vai começar a atacar a Inglaterra. E esse ataque vai causar, sim, algumas destruições em grandes cidades inglesas. Inclusive, existem fotos ali dessas destruições, existem locais de memória na Inglaterra também sobre a Segunda Guerra Mundial que estão relacionados a esses ataques do Hitler pelos céus. Porém, a Inglaterra ela consegue, né, de certa forma, neutralizar aos poucos os ataques aéreos e os ataques marítimos a partir da invenção, né, de um protótipo de computador, né, feito pelo Alan Turing. Né, e ele é muito importante nesse sentido de defesa da Inglaterra. Conseguindo neutralizar alguns ataques, né, de Hitler e da Alemanha nazista, os ingleses vão deixar o Hitler um tanto inquieto. E é aí que a Alemanha nazista muda a estratégia e vira o seu foco para o lado da União Soviética, que também era um território estratégico em termos de dominação e em termos de estratégia por parte do Hitler. Então, galera, né, eu vou parar, né, essa primeira parte da aula de Segunda Guerra Mundial nesse momento, e na próxima aula eu dou continuidade a partir, né, do ano de 1943, que é o ano de virada da Segunda Guerra Mundial. Um detalhe é que eu não falei a respeito das alianças, talvez não tenha ficado claro. Então eu vou fazer aqui, né, uma recapitulação rápida. Do lado, né, dos aliados, nós vamos ter, né, agora a França, a Inglaterra, certo? Depois, mais adiante, nós teremos os Estados Unidos e a própria União Soviética, certo? Do lado, né, do eixo, nós temos a Alemanha, a Itália e o Japão. O Japão ele tinha ali uma política também de extremo nacionalismo, uma política imperialista
ele vinha, né, o Japão vinha dominando territórios ali, né, na região ali da ponta do continente asiático. Dominou regiões na Coreia, na China, e também se apresentava ali como um risco para as populações vizinhas ao Japão, certo? Então espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte. Qualquer coisa é só tirar dúvida através, né, de e-mails, através também das leituras dos livros, e acompanhe o roteiro de estudos, certo, galera? Até a próxima!